Você não vai acreditar como a tecnologia pode mudar o futuro. Descubra agora. A tecnologia, com sua busca incessante pelo conhecimento, tem promovido uma multiplicação das informações que circulam no mundo. Contudo, a Bíblia já alertava sobre o aumento da ciência e do saber nos últimos tempos. Em Daniel, capítulo 12, versículo 4, o profeta descreve que muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Esse avanço em direção ao conhecimento, embora positivo em muitos aspectos, traz consigo um grande risco: a autossuficiência humana. O homem, em seu desejo de entender e controlar tudo, pode se afastar da sabedoria divina. A busca incessante por informações sem discernimento pode conduzir ao erro e à cegueira espiritual, afastando-nos da verdadeira fonte de conhecimento, que é o próprio Deus. Com o avanço da tecnologia, surgem novas formas de controle sobre as ações das pessoas, e a liberdade individual se torna cada vez mais ameaçada. A Bíblia profetiza sobre um sistema de controle global no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17, quando menciona que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, terão uma marca na mão direita ou na testa, e ninguém poderá comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca. A tecnologia tem sido utilizada para monitorar comportamentos e regular as ações do ser humano. A coleta incessante de dados e a implementação de sistemas de vigilância tornam-se instrumentos de controle. Esses avanços tecnológicos, longe de promoverem a liberdade, tendem a criar uma falsa sensação de segurança, enquanto subtraem a autonomia dos indivíduos, cumprindo de forma distorcida as profecias bíblicas sobre a opressão dos últimos dias. A busca incessante pela imortalidade, alimentada pelos avanços tecnológicos, reflete a tentativa humana de escapar da morte, uma realidade que a Bíblia ensina ser inevitável. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. No entanto, a tecnologia, ao tentar estender a vida por meios artificiais como clonagem, engenharia genética e inteligência artificial, tenta contrariar a ordem divina. Essa obsessão por viver indefinidamente sem enfrentar a morte acaba por desviar a atenção do verdadeiro propósito da vida, que é a preparação para a eternidade com Deus. O ser humano, ao invés de buscar a verdadeira imortalidade em Cristo, perde-se na ilusão de um controle sobre o ciclo natural da vida e da morte, ignorando a sabedoria divina sobre o fim de todas as coisas. Embora a tecnologia tenha sido projetada para aproximar as pessoas, na prática, ela muitas vezes gera um distanciamento emocional e social, promovendo a desumanização das relações. O livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, já profetizava que, nos últimos tempos, os homens seriam amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. A facilidade de comunicação proporcionada pela tecnologia pode, paradoxalmente, resultar na solidão digital, onde as pessoas interagem em um nível superficial, sem conexão genuína. Em vez de cultivar vínculos profundos, muitas vezes as redes sociais substituem o contato real por uma versão distorcida e fragmentada das relações. A crescente dependência dessas plataformas, ao invés de fortalecer os laços entre os indivíduos, acaba enfraquecendo a verdadeira comunidade cristã, que deveria ser pautada no amor, na compreensão e no apoio mútuo, conforme ensina a Bíblia. A ascensão da inteligência artificial, que imita características humanas, apresenta uma grave ameaça à adoração verdadeira, pois tem o potencial de criar novos ídolos. O livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 15, fala sobre uma imagem da besta que recebe fôlego para que falasse,
o que pode ser interpretado como uma alusão à criação de entidades artificiais que buscam ser adoradas. A tecnologia, ao substituir funções humanas e criar seres capazes de tomar decisões complexas, pode gerar uma dependência que se assemelha à idolatria. As pessoas podem, sem perceber, começar a atribuir atributos divinos a máquinas ou sistemas que não têm alma nem espírito. Isso desvia a adoração de Deus e estabelece um falso culto, onde a verdadeira fé em Cristo é ofuscada pela reverência às criações humanas, que, embora poderosas, jamais devem ser adoradas. A tecnologia, ao possibilitar a propagação rápida de informações, tem acelerado a disseminação de ideologias e práticas contrárias aos ensinamentos cristãos, refletindo o aumento da iniquidade nos últimos dias, conforme descrito por Jesus em Mateus, capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Em um mundo digitalizado, a facilidade de acesso a conteúdos prejudiciais contribui para o enfraquecimento moral e espiritual da sociedade. O que antes era restrito, agora se espalha sem barreiras, afetando diretamente as mentes e corações das pessoas. A multiplicação do mal, alimentada pela tecnologia, cria um ambiente onde a verdade é distorcida e o pecado se torna mais aceitável. Em meio a isso, muitos perdem a fé e a dedicação à palavra de Deus, sendo seduzidos por doutrinas falsas que encontram ampla divulgação na internet. Nos tempos atuais, a tecnologia tem o poder de manipular a mente humana de forma sutil, tornando as pessoas cada vez mais suscetíveis ao engano e à perda do discernimento espiritual. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, a Bíblia nos adverte que os deuses deste século cegaram o entendimento dos incrédulos. As redes sociais, com seus algoritmos e mecanismos de influência, são capazes de moldar pensamentos, desejos e comportamentos, levando muitas pessoas a perderem a visão clara do que é verdadeiro e justo aos olhos de Deus. A realidade virtual e os jogos digitais, por exemplo, criam mundos alternativos que afastam os indivíduos da reflexão profunda sobre sua vida espiritual e seu propósito em Cristo. Esse controle das emoções e dos pensamentos humanos pode resultar em uma espiritualidade superficial, onde a voz de Deus se torna cada vez mais distante, abafada pelo barulho constante da tecnologia. A tecnologia tem exercido uma influência cada vez mais poderosa sobre os jovens, moldando suas crenças, valores e comportamentos de maneira profunda e muitas vezes prejudicial. Em 1 João capítulo 2, versículo 15, a Bíblia nos exorta: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. As plataformas digitais, com suas constantes novidades e atrações, têm seduzido os jovens a buscar prazer imediato, muitas vezes à custa da moralidade e da espiritualidade. O acesso fácil a conteúdos negativos, como pornografia e ideologias destrutivas, enfraquece os princípios cristãos e desvia os jovens do caminho da verdade. As redes sociais, em particular, promovem uma falsa imagem de felicidade, levando os jovens a viverem em busca de aprovação e validação externa, ao invés de se firmarem na identidade que Deus lhes deu. Essa exposição constante pode corroer a fé e criar um vazio emocional, dificultando o relacionamento genuíno com Deus. A manipulação das leis naturais e o controle sobre a criação, promovidos pela tecnologia, tem se tornado um desafio para a ordem divina estabelecida por Deus. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 31, Deus viu que tudo o que ele criou era muito bom, incluindo a natureza humana e a criação ao seu redor. Contudo, a crescente interferência humana na genética, na clonagem e na modificação de organismos vivos contraria o propósito divino e tenta ultrapassar os limites da criação.
O homem, ao buscar dominar a natureza de maneira irresponsável, acaba por desrespeitar a sabedoria de Deus e tenta mudar o curso da vida que ele estabeleceu. Em Apocalipse, capítulo 11, versículo 18, lemos que os gentios se iraram e chegou a tua ira, e o tempo de juízo para que os mortos sejam julgados. A manipulação da criação pode, assim, acelerar o juízo divino, que trará restauração e renovação conforme o plano eterno de Deus. Embora os sinais do fim dos tempos se multipliquem e a tecnologia acelere as mudanças na sociedade, a Bíblia nos oferece uma promessa de esperança e redenção para todos os que permanecem fiéis. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, lemos que Deus enxugará de seus olhos toda lágrima e a morte já não existirá. A presença de iniquidade, a manipulação de mentes e a tentação crescente através da tecnologia não podem extinguir a promessa divina de vida eterna. Em meio às tribulações, Deus é a nossa rocha e fortaleza. Enquanto a tecnologia tenta nos afastar de sua verdade, Ele permanece soberano e sua palavra jamais falhará. Para aqueles que guardam a fé em Cristo, o Apocalipse não é o fim, mas o início de uma nova era, onde a justiça divina reinará e a glória do Senhor será manifesta em toda a sua plenitude. Nos dias atuais, vivemos em um mundo cada vez mais interconectado pela tecnologia, que nos proporciona avanços incríveis, mas também nos conduz a desafios profundos. A informação circula a uma velocidade vertiginosa e com ela surgem os perigos da desinformação e do controle social. A busca incessante por conhecimento, muitas vezes sem discernimento, nos afasta da sabedoria divina e nos mergulha na ilusão de que podemos dominar tudo, inclusive a vida e a morte. Contudo, a palavra de Deus nos lembra que não é pelo poder humano que encontramos a verdadeira paz, mas sim pela entrega à soberania do Criador. Em meio a esse cenário de incertezas, a Bíblia nos convida a refletir sobre os tempos finais, nos alertando para a multiplicação do mal, a perda de valores e a crescente frieza do coração humano. Mas, apesar de tudo isso, a mensagem de esperança nunca se apaga. A promessa de que no final Deus enxugará toda lágrima e não haverá mais dor nem morte é a nossa âncora em meio à tempestade. Ele nos chama a permanecer firmes, a buscar o seu reino em primeiro lugar e a confiar que Ele, em sua infinita misericórdia, nos guiará por caminhos de justiça. Por mais que a tecnologia avance e o mundo pareça se distanciar dos princípios que sustentam a verdadeira vida, devemos lembrar que nossa identidade não está no que fazemos ou possuímos, mas na graça que nos foi dada por Cristo. Em Cristo, temos a certeza de que, mesmo diante das adversidades, estamos seguros. Que nossas escolhas sejam moldadas por essa verdade eterna e que possamos ser luz em um mundo cada vez mais sombrio, vivendo com fé, amor e esperança, aguardando a gloriosa volta de nosso Salvador. Por isso, ao final de nossas lutas e desafios, quando o coração se angustiar diante das incertezas da vida, nos voltamos para o Senhor em oração, confiantes de que Ele está conosco em todos os momentos. E como Cristo nos ensinou, oramos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de mal. Amém. Agradeço profundamente por você ter assistido ao vídeo até aqui. Sua presença e atenção são muito importantes para nós. Se o conteúdo foi relevante e agregou algo positivo ao seu dia, não se esqueça de deixar o seu like. Ele nos ajuda a continuar trazendo mais material de qualidade para você.
E se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora e ativar as notificações. Assim você não perde nenhum vídeo novo. Seu apoio faz toda a diferença para que possamos crescer e melhorar cada vez mais. Obrigado por estar conosco e até o próximo vídeo.